Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo no Instagram para mais uma manhã de devocional, segunda-feira, 25 de julho. Graças a Deus que aqui estamos nós, adorando aqui ao Senhor com essa canção. Só ajustar o volume aqui. Uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não que queres. Bom dia, seja bem-vinda, Paula. Vamos, nesse momento, já criar uma atmosfera de adoração para que o Espírito Santo, encha o nosso coração, encha a nossa vida. Mais uma semana começando, nós estamos aqui começando da melhor forma, começando aqui tirando um tempinho para adorar o Senhor. Bom dia, Dona Verônica, para adorar o Senhor, para ter esse momento de devocional, de ler sua palavra, de ouvir o que Ele tem para nos falar nessa manhã. Amém. Deus colocou no meu coração uma palavra de esperança para essa semana, para a gente começar o dia de hoje. A gente tem vivido tempos muito difíceis, tempos difíceis no contexto global, mas também no contexto individual, Cada um já passa por já tem diversas lutas, E grandes lutas. Ontem eu até vi um trecho do presidente era alguma reportagem ainda sobre a guerra na Ucrânia. E, nossa, já são 5 meses de guerra. Acho que conseguiram fazer um acordo para não faltar trigo, pra gente não entrar, para o mundo não entrar nesse... E ainda assim a Rússia foi lá e atacou, enfim. Quer dizer, a gente tem um contexto, a gente está vivendo um cenário de pós-pandemia, do ponto de vista que aquelas grandes ondas, o começo ali, quando era tudo desconhecido de todo mundo, Claro, ainda está aí o vírus e ele ainda está aí, ele ainda contamina muito, enfim, mas eu quero dizer que hoje a gente já consegue fazer coisas que por 2 anos não fizemos, Então a gente está num contexto pós-pandemia, seguido de uma guerra, e então, assim, a gente está vivendo dias muito, no contexto global, já muito conturbados, muito turbulentos, E isso nos afeta de alguma forma. E ainda mais as nossas dificuldades e os nossos desafios diários. Então, o Senhor colocou uma palavra de esperança no meu coração para compartilhar com vocês essa semana, para compartilhar com vocês hoje, para a gente começar bem esse dia, essa segunda-feira, para termos uma semana abençoada. Amém? Cheia de esperança. A nossa esperança, ela não pode estar no final do vírus, não pode estar no final da guerra, não pode estar nos governantes, de cada país. Ela não pode estar aqui, na verdade, nessa terra, porque quem nos tem sustentado, eu não sei você, mas a minha família, quem sustentou esse período, quem tem sustentado até então é o Senhor. E quando eu falo de sustento, eu não falo de sustento natural, de alimento, de comida, de arroz e feijão. Eu falo de sustento de vida, porque muitas pessoas pereceram, inclusive mentalmente, nesse período. E o Senhor, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos ajudado. E o que seria de mim se não fosse Ele? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Hoje essa palavra é sobre esse Deus que eu quero que você coloque a sua esperança, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém?
A palavra está em Isaías 43, no versículo 2. Fala assim, ó. Quando você atravessar as águas... Vou baixar ainda mais um pouco aqui. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Amém? Eu vou ler em outra versão. Que diz assim: não tenha medo, eu os redimi, eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando vocês estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando as águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, seu Salvador. Paguei um preço altíssimo por você. Amém? Então aqui a gente tem uma palavra de esperança, né? O Senhor aqui, ele já declara que quando nós atravessarmos pelas águas, a gente não vai se afogar, que quando a gente atravessar pelo rio, ele não nos encobrirá, quando a gente andar pelo fogo, as chamas não nos queimarão. Exatamente porque todos os dias a gente enfrenta essas dificuldades que eu mencionei no princípio, né? A gente consegue ver um cenário global, mas também cada um tem seus próprios desafios pessoais, que os meus não são os da Letícia, não são os da Dona Verônica, né? Não são exatamente os seus. Eles podem até ser semelhantes de alguma forma, mas não são os mesmos. E a questão não é se a gente vai enfrentar, porque sim, a gente vai enfrentar, mas quando? Amém? E quando esses desafios chegarem, eu quero que você saiba nessa manhã, e essa palavra de esperança é para o seu coração, que você não está sozinho, que você não está sozinha. Amém? Nesse texto aqui de Isaías, o Senhor, ele lembra o povo de Israel que a sua fidelidade não muda com as circunstâncias. Por isso que ele fala que de diversos cenários ele fala. Quando atravessar as águas, quando atravessar os rios, quando você atravessar o fogo. Então são o quê? São cenários distintos. Por quê? Porque na nossa vida os desafios eles não são os mesmos. Você não tem hoje os mesmos desafios que você tinha há 10 anos atrás. Primeiro porque você amadureceu, você cresceu, muita coisa aconteceu na sua vida. E segundo porque existe uma dinâmica natural, né? E o Senhor, ele é tão perfeito que ele nos apresenta diversos cenários para dizer assim, não é só o seu problema. Eu já te garanto em todas as circunstâncias. Amém? Ele foi fiel no passado e continua a protegê-los e supri-los. Deus tem suprido, Deus foi fiel no passado ao povo de Israel. Bom dia, Paula, seja bem-vinda. E continua a supri-los. Quando passares pelas águas, aqui, o Senhor, ele... Certamente esse evento não deve ter acontecido quando Isaías estava escrevendo, né? Mas Isaías foi um profeta, um grande profeta do Senhor. E a palavra de Deus ainda, mesmo assim as palavras ainda aconteceram. E hoje quando a gente olha para a fidelidade de Deus, a gente pode refletir e ver a sua promessa aí se cumprindo. Amém? Depois de 400 anos de escravidão, só para dar um plano de fundo, porque eu vou dividir aqui, eu vou trazer momentos da Bíblia em que o Senhor ajudou as pessoas nesses 3 contextos que esse versículo aqui de Isaías segue. Quando eles passaram pelas águas, quando eles passaram pelos rios e quando eles passaram pelo fogo. Para que essa palavra de esperança possa ser enraizada no seu coração.
Amém? O povo viveu 400 anos de escravidão. E Deus, ele deu poder a Moisés para tirar o povo israelita que estava ali no cativeiro do Egito. Amém? Assim que o exército adversário estava se aproximando, eu acredito que você já deve ter visto filme sobre isso, né? Quando o exército, alguma animação, algum vídeo, quando o exército egípcio estava se aproximando do povo, Moisés tocou nas águas com o cajado, o mar se abriu e Moisés e o povo passou. E o exército começou a atravessar ali, mas não deu tempo, porque quando eles terminaram de atravessar o mar se fechou. Ou seja, o Senhor, ele estava ali, ele abriu o mar para o povo passar. Gente, isso é tremendo. Então, a palavra fala, quando passares pelas águas, não vão se afogar. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. O povo atravessou as águas do Mar Vermelho. E o Senhor, ele estava ali. Foi o Senhor quem deu poder a Moisés para que o mar se abrisse. Amém? Essa história toda você consegue ver lá em Êxodo 14. Amém? Se você tiver, né, depois você pode meditar nisso daí. Quando passares pelos rios, Deus, ele secou o Rio Jordão para o povo passar levando a arca. Tanto que depois eles construíram um memorial ao Senhor para que fosse lembrado dele. Amém? Para que lembrasse que a sua presença tinha chegado ali. E essa história você consegue conferir lá em Josué. Amém? E quando passares pelo fogo, e eu sei que o fogo é uma história ainda mais conhecida de todos nós, porque nós sabemos que Daniel, que também foi um grande profeta, e seus amigos foram levados, né, cativos, mas eles não se renderam ao rei. E então eles foram fiéis a Deus ali, eles não aceitaram os banquetes do rei, eles não aceitaram a comida do rei, o vinho do rei, porque eles permaneceram fiéis a Deus. E eles foram castigados de alguma forma. E uma delas foi quando eles foram lançados à fornalha ardente. Então o rei, ele mandou, porque os Daniel e seus amigos não se curvavam diante do rei, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes. Gente, imagina, né? A fornalha, ela já é um trem quente. E o rei ainda manda aquecer 7 vezes. Ou seja, né, multiplicar, elevar à 7ª potência o calor daquele lugar. Colocou e lançou eles naquela fornalha. E a palavra fala aqui, quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Então, eles estiveram lá no fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os amigos de Daniel, eles foram lançados na fornalha ardente, depois de que eles se recusaram a obedecer o decreto do rei, né, e adorá-lo. E eles foram milagrosamente salvos, e eles sequer chegaram a sentir, eles sequer foram intoxicados pela fumaça. Quer dizer, eles saíram completamente ilesos daquela situação. Amém? E ainda é surpreendente, porque o rei se surpreende quando pergunta quantos homens foram lançados? 3. E quantos estavam lá quando os soldados do rei foram conferir? E ele falou, 4. Quer dizer, o próprio Deus estava lá com eles. Amém? Embora, assim, provavelmente esses eventos não tenham acontecido quando Isaías estava acontecendo, né? Mas ele está, quando Isaías estava escrevendo, as palavras de Deus, elas ainda acontecem, elas acontecem hoje, elas aconteceram lá naquele período e elas vão acontecer para sempre, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A sua fidelidade, ela não muda. O que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir sobre a sua vida. Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é como nós.
Amém? Ele nos criou, Ele nos deu o seu Espírito, mas Ele não é como nós, que vai se arrepender, que vai mentir. Amém? Ele é fiel e a sua fidelidade, ela vai se cumprir sobre a sua vida. Então, se na palavra dele ele fala que quando você é pessoal, gente, isso aqui, essa palavra, ela é individual. E o Senhor está falando com você nesse momento, quando você, porque ele já sabe que você vai viver circunstâncias desafiadoras. Jesus, ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, ele já sabe antecipadamente de tudo que a gente vai passar. Então, o Senhor, ele fala aqui de forma bem pessoal. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Ele estará com você. Amém? Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. E quando você atravessar o fogo, você não se queimará. As chamas do fogo não te deixará em brasa. Então, essa palavra, ela é pessoal para o seu coração, é uma palavra de esperança que o Senhor colocou, que o Senhor falou ao meu coração para compartilhar com vocês, para mim também, porque vivemos circunstâncias desafiadoras todos os dias e às vezes parecemos que estamos sozinhos, parece que estamos sozinhos. Mas existe uma palavra de fidelidade do Senhor lançada sobre a sua vida. Ele está com você. Essas circunstâncias que ele cita aqui aconteceram, né? São cenários em que, como eu falei aqui, você consegue conferir em Êxodo, você consegue conferir no livro de Josué, você consegue conferir no livro de Daniel, mas elas continuam acontecendo até hoje e elas vão continuar acontecendo. E ele é o mesmo ontem, lá com o povo, com Moisés, lá com Davi e a arca, quando o pessoal foi atravessar. Ele é o mesmo com os amigos de Daniel, com Daniel, e ele é o mesmo comigo e com você, e é para a sua geração também. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém? Então esses textos, esses exemplos é para recordar a fidelidade de Deus no passado. E essa fidelidade de Deus no passado, ela nos ajuda a confiar nele para o nosso futuro. Sinceramente, se você olhar o cenário atual, eu comecei falando, né, do cenário atual, global. Se você olha para isso, qual é a esperança de dias melhores que você tem? Por muitas vezes, e eu mesma já falei isso, eu ouvi pessoas que se recusam a ter filhos, assim, se recusam ou não planejam, porque se questionam que mundo que vão deixar para essas pessoas, para os seus filhos, né? Eu mesma já fui uma delas. Tipo, o mundo tá muito perdido. Imagina quando, então, eu for ter um filho e que mundo que eu vou deixar para ele. Porque quando os nossos olhos estão nas circunstâncias, estão de fato no mundo, então eu tô nesse momento no 4º mês de gestação, graças a Deus. E se eu olhar para as circunstâncias, para esses cenários, por exemplo, que eu comecei a live compartilhando, é um cenário de desesperança, porque a sensação que a gente tem ao ouvir os noticiários, ao ver o caminhar das coisas, é que o mundo está cada dia pior, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista econômico, do ponto de vista em vários aspectos. Então, se os nossos olhos estiverem nessas circunstâncias, é um cenário de caos e de desesperança e de desânimo. E aí faz sentido pensar que mundo que eu vou deixar para a próxima geração. Mas, na verdade, essa palavra é para nos encorajar a colocar a nossa esperança no Senhor. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E eu não me canso de dizer isso, porque a fidelidade que o Senhor teve com o povo no passado, Ele continua tendo até hoje. Afinal, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. E esse texto é para que a nossa visão de fidelidade do Senhor com o povo, a ponto de abrir o mar, a ponto de tirá-los de uma fornalha aquecida 7 vezes, a ponto de secar o Rio Jordão para o povo atravessar. Gente, são cenários assim, são circunstâncias,
Se você, eu não sei como que é a sua capacidade de imaginação, mas a minha ela é muito viajante. Eu consigo fechar os olhos e literalmente ver. São circunstâncias cabulosas, fala sério, né? Imagina o que a gente está passando hoje. Então, para te dizer também que o que você está passando hoje, por mais que para você seja uma tempestade, seja o fundo final, né? Não é para o Senhor. Amém? Não é para o Senhor. Para a gente olhar para esse texto, olhar para esses exemplos e encher o nosso coração de esperança para o nosso futuro, para os próximos dias, para o nosso dia de hoje. De repente você acordou hoje sem pingo de esperança, sem nenhuma expectativa. Hoje para você pode ter acordado pensando que é só mais um dia que se repete, mais uma segunda-feira que se repete. Amém? Mas eu quero te encorajar a colocar os teus olhos, a encher o teu coração de esperança e colocar os teus olhos no Senhor, que mesmo quando a gente confrontado com os piores cenários, eu não sei o que você está vivendo no seu íntimo. Deus não se surpreende com essa situação. Amém? Eu citei um contexto global que é conhecido de todos, mas eu sei que você, no seu interior, no seu íntimo, no seu pessoal, você tem circunstâncias que parecem que vão te consumir. Mas o Senhor, Ele não se surpreende com isso. Ele já estava lá antes de você. Ele sabe de todas as coisas. Amém? Não importa o que aconteça, as provações, as dificuldades da vida, o sofrimento do seu dia a dia, o seu sofrimento do dia a dia, é isso que você tem vivido. Deus, Ele ainda é poderoso. Ele ainda é poderoso. Ele ainda provê. E nada pode se opor a Ele. Amém? Nenhuma circunstância, nenhum desafio, nenhuma dificuldade, nenhum cenário de crise mundial, global, política, econômica pode se opor ao Senhor. Amém? Porque Ele é todo poderoso. Ele é o grande eu sou. Amém? E nessa manhã eu quero compartilhar essa palavra de esperança no seu coração e te dizer que se você passar pelo fogo, se você atravessar as águas, elas não vão. Ele vai estar com você. Se você atravessar os rios, você não vai se afogar. E se você atravessar o fogo, você não vai se queimar, porque o Senhor, o seu Deus, Ele estará lá com você. Amém? E eu quero te convidar a pensar agora. Pensa aí um instante aí na sua vida, respira, pensa um pouquinho aí de que forma você tem visto a fidelidade de Deus aí na sua vida. Hein? E como essas lembranças podem te ajudar a confiar o seu futuro a Ele. Imagino que você possa pensar, não, Jamile, mas é muito desafiador confiar no que aconteceu há milhares de anos atrás, com o povo de Moisés, né, com o povo lá de Josué, com o Daniel e os amigos deles. Faz muito tempo. Mas e para você e na sua vida? Pensa um pouquinho aí sobre a sua vida. O que o Senhor já fez na sua vida que você pode, com essas lembranças, que essas lembranças podem te ajudar a confiar o seu futuro a Ele. Se Ele foi fiel para você nessa circunstância, ontem, Ele vai ser fiel com você hoje e também para sempre. Amém? Que desafio você precisa de Deus hoje? Será que é na sua família, no seu casamento, nas suas finanças? Para qual desafio você precisa da ajuda de Deus hoje? Vamos convidar Ele e entregar esse desafio para Ele, convidar Ele para se fazer presente nesse desafio também.
Então, que as circunstâncias elas não apaguem a sua esperança no Senhor. Amém? Pelo contrário, que essa palavra ela venha encher o seu coração de esperança e nos fazer entender que Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, que não há mar, que não há rio, que não há fogo que possa destruir a nossa vida, porque o Senhor, Ele é conosco. Amém? Que essa circunstância que você está vivendo, ela não vem para te destruir. Eu não estou dizendo, eu não sei o seu problema, eu não estou dizendo que Ele não vai mexer com você, que Ele não vai te afetar, ou que não está doendo, não. Mas eu estou te dizendo que tem um Deus que é maior do que tudo isso que você está passando. E que Ele, pela sua fidelidade, não vai deixar que essa luta, te mate. Amém? Essa foi a palavra de hoje do nosso devocional, Isaías 43, versículo 2. Que ela possa permanecer no seu coração, que ela venha encontrar no seu coração uma terra fértil e venha florescer a 30, 60, a 100 por um. Que você possa, eu não sei como você acordou hoje, mas o desejo do meu coração e a minha oração é que você não saia dessa live do mesmo jeito que você entrou, que a sua esperança ela seja renovada, mas não é nessa live, não é em mim, não tem nada a ver comigo, é no Senhor, porque só Ele pode suprir todas as necessidades, Ele está nessa luta com você. Amém? Quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, para a gente orar entregando esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que se inicia, Paizinho. Obrigada, Pai, porque as Tuas misericórdias, Senhor, elas se renovaram nas nossas vidas mais essa manhã, porque grande é o Teu amor por nós, grande é a Tua fidelidade, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós reconhecemos que sim, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigada porque até aqui Tu foste conosco, Pai. Senhor, nós te entregamos essa semana, Pai, colocamos, Senhor, ela diante de Ti, Paizinho, te entregamos, Senhor, todas as nossas lutas. Pai, eu não sei, mas Tu que sonda cada coração, Tu que conhece o mais íntimo do ser de cada um dos Teus filhos aqui conectados, Paizinho, vai de encontro a Ele, Pai, que nessa manhã, Senhor, a nossa esperança seja renovada, Pai. Senhor, que possamos olhar, Senhor, com esperança, Deus, para aquilo que Tu já fez por nós, Senhor, no passado, Senhor, e possamos, Senhor Jesus, através, Senhor, desses exemplos, Pai, enchermos nosso coração de esperança, Pai, para o nosso futuro, Paizinho, em nome de Jesus. Pai, que nos dá um restante, abençoa as nossas semanas, nos dá um dia abençoado, um dia de segunda-feira. Pai, se alguém aqui começou esse dia hoje, achando que era mais um dia, achando que era um dia sem expectativa, achando que era um dia que não valeria a pena. Paizinho, que o Senhor possa surpreender, Senhor, essa pessoa. Pai, que todo medo, toda angústia, toda decepção possa cair por terra agora, que o Senhor possa substituir, Senhor, por fé, Pai, por esperança, Senhor, por amor, Paizinho. Senhor, seja conosco ao longo desse dia, nos dá uma semana abençoada, uma semana de paz, Senhor, uma semana de paz, Pai, onde os nossos olhos possam não enxergar, Pai, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio ao caos. Pai, nos dá, Senhor, a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Essa semana teremos devocional todos os dias, às 7 horas, aqui no Instagram. Amém. Os devocionais ficam salvos e você pode compartilhar, pode deixar lá o que Deus falou ao seu coração, pode me mandar no privado, fique à vontade. É uma bênção os testemunhos e glória a Deus pela sua vida, por você estar aqui, por você ter escolhido tirar um tempinho para Ele nesse momento, nessa segunda-feira. Eu sei que seu dia é corrido e vamos lá, né? Beijo no seu coração, fiquem na paz. Espero você amanhã às 7 horas aqui. Amém? Que Deus abençoe o seu dia poderosamente.
Um beijo no seu coração. Fique na paz. E até amanhã. Espero vocês.